espero que bem. Aqui é a Amanda e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho a respeito do livro O Estudo em Vermelho, do Conan Doyle. O meu primeiro contato com o Sherlock Holmes foi através daquela série britânica da BBC. Antes de assistir a série, eu conhecia muito pouco do Sherlock, eu sabia o básico, que ele era um detetive e muito fodástico, que percebia as coisas de um jeito que nós, meros mortais, não conseguimos perceber. Mas a minha primeira experiência com a história foi muito positiva, porque eu adoro a série, gostei muito das 3 temporadas, então por ter gostado bastante, eu decidi que eu iria sim ler os livros que deram base para que essa série existisse. Eu decidi que quando eu começasse a ler os livros, eu faria isso em ordem cronológica. O Conan Doyle escreveu vários contos onde o Sherlock aparece, e ele escreveu 4 romances onde o Sherlock Holmes aparece. Eu decidi que eu leria os romances em ordem cronológica. Então, por isso eu comecei com O Estudo em Vermelho, porque foi com esse livro aqui que o Conan Doyle apresentou o Sherlock Holmes para o mundo. E foi nesse livro que aconteceu o encontro do Sherlock com o Watson. O primeiro romance, como eu disse, é O Estudo em Vermelho, ele é de 1887. O segundo é O Signo dos Quatro e é de 1890. O terceiro é de 1902 e é O Cão dos Baskerville. E o quarto é O Vale do Terror, de 1915. Logo no início da leitura, eu pude perceber que muito da história original tá lá na série. Inclusive, o nome do primeiro episódio da primeira temporada é A Study in Pink, que é obviamente uma menção ao título original desse livro aqui, que é A Study in Scarlet. Só é importante lembrar que a série ela é uma adaptação contemporânea da história de Sherlock. Então a gente vai conhecer na série o Sherlock nos dias de hoje. Esse livro, como eu disse lá no início para vocês, ele é de 1887, então século XIX e século XXI, mudanças aconteceram, né? Então a dinâmica do que a gente tem aqui, do que a gente tem na série, vão ser bem diferentes. Uma coisa muito boa foi que o fato de ter assistido a série antes de ler não tirou nem um pouco a graça da leitura. À medida que eu ia lendo, eu já sabia de algumas coisas, né, por já ter assistido a série, mas isso não deixou a leitura sem graça. Muito pelo contrário, eu, que não sou uma pessoa muito rápida para ler, eu li esse livro aqui em menos de um dia. Tudo bem que ele não é muito grosso, mas quando eu comecei a ler, eu não consegui largar mais. É muito interessante, é muito bom acompanhar o desenvolvimento do caso. A narrativa ela é dividida em 2 momentos. Na primeira parte, a gente tem a história sendo contada sob o ponto de vista do Watson. É como se fosse o diário dele mesmo. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa quando eu percebi que a história seria narrada sob o ponto de vista do Watson e não sob o ponto de vista do Sherlock. No início, isso me assustou um pouco, mas depois eu vi, é totalmente compreensível que seja dessa forma. Por quê? Porque nós, enquanto leitores, nós somos muito mais próximos do Watson, da lentidão dele, vamos colocar assim, para descobrir as coisas, para perceber as coisas, do que da esperteza do Sherlock. Então, o Watson contando pra gente é como se a gente estivesse ali no caso também, percebendo as coisas aos poucos. Porque imagina, se fosse a gente na cabeça do Sherlock e ele vai percebendo tudo daquele jeito, assim, talvez a gente fosse ficar até um pouco perdido. Já na segunda parte, a gente entra em um outro ponto da história. Não é mais o Watson narrando ali os acontecimentos, o Sherlock tentando desvendar o caso. A gente tem a história do caso em si, a história por trás daquele caso que eles estão desvendando. Isso pode deixar a gente talvez um pouco perdido, porque você tá acompanhando ali, né, o Watson narrando tudo, de repente vem uma quebrada e você começa a ler sobre um outro ponto da história. Mas essa mudança na narrativa, da parte 1 para a parte 2, deixa a gente um pouco assustado no início, porque eu fiquei assim, que nem desvendou o caso, não acabou de desvendar nada e já mudou para outra história, o que tá acontecendo aqui? Mas aí, à medida que a gente vai avançando, a gente vai vendo como isso é bom, porque o fato de você ter esse contato com essa outra parte da história, você compreende mais tudo o que tá acontecendo, você tem uma imersão muito maior na leitura e isso é muito legal. Talvez você esteja aí se perguntando, mas qual é esse caso, Amanda? O que é que aconteceu? E eu não vou falar nada sobre o caso, gente. Porque isso é um livro policial, é um livro detetive, é uma investigação. O legal é justamente você ir descobrindo as coisas aos poucos. Tudo bem que quando eu li o livro, isso já não era total surpresa pra mim, por quê? Porque eu já tinha visto a série. Mas quando eu assisti a série, foi surpresa pra mim. Eu fui descobrindo o caso aos poucos. Então eu não vou falar nada dele pra não tirar nem um pouquinho da graça de você que tá aí me assistindo e ainda não leu e quer ler. Eu espero que vocês queiram ler, porque isso aqui é muito bom, muito bom.
O que eu posso dizer pra vocês é que é um caso, assim, até um pouco difícil de criar teorias. Você fica se perguntando, quem fez? Como fez? Por que fez? Não sei. Aí, à medida que os investigadores, né, porque tem o Sherlock, mas tem outros investigadores envolvidos ali também, aí, à medida que eles vão apresentando alguns fatos, você vai ficando, é isso, não é, não sei. Vem um fala uma coisa, vem outro fala outra coisa, vem o Sherlock fala outra coisa, você fica, o que tá acontecendo aqui? E isso é bom. É bom ficar perdido nessas circunstâncias, porque te dá mais curiosidade ainda para avançar na leitura. Então, é isso que a gente vai encontrar no Estudo em Vermelho. A gente vai ver como foi o encontro do Sherlock com o Watson, como eles vão se tornar parceiros, quais são os métodos do Sherlock, as características um tanto peculiares desse personagem. É isso que a gente tem aqui. Uma história curtinha, que te prende muito e que te deixa assim, uou, era isso? Que dia que eu, o mero mortal, ia conseguir desvendar esse caso? Nunca. Porque a forma como o Sherlock vai pegando as coisas, você fica assim, eu nunca ia enxergar isso, que você fica meio fascinado, sei lá. O Sherlock Holmes é um personagem que me fascina muito. Uma coisa que eu achei é que o Watson, por mais que a gente tenha a história sendo narrada sob a perspectiva dele, ele acaba sendo um tanto apagado na história. Aí eu fiquei pensando, né, bom, talvez seja injustiça da minha parte, porque afinal de contas eu tô comparando o Watson com o Sherlock. E não é puxando o saco do Sherlock, não, gente, mas assim, o Sherlock se destaca, é inevitável. Então, eu acho que por isso acontece essa disparidade, né, que você tem o Sherlock ali com mil ideias, mil coisas, pensando coisas que você não tava nem sonhando em pensar, e a gente tem o Watson aqui, tão perdido quanto a gente. Essa foi a sensação que eu tive no livro. E isso me chamou a atenção porque na série eu não acho que o Watson seja apagado. Eu não acho que na série o Sherlock tira o brilho do Watson, sabe? Essa edição que eu li e que eu tenho em mãos agora é a edição de bolso da Zahar. É a edição que eles chamam de bolso de luxo porque ela é em capa dura. Quem já viu algum livro da Zahar sabe como as edições são super caprichadas. Então, o livro é em capa dura. Dentro, na primeira página e na última, a gente tem sempre uma corzinha diferente no livro. Apesar de ser um livro de bolso, as folhas são amarelas. Essa edição, ela tem várias ilustrações, ela tem 30 ilustrações originais, é o texto integral, então é uma edição que vale super a pena. Tem uma boa notícia para você que está aí me assistindo. No blog vai rolar sorteio de um exemplar desse livro aqui. Eu vou deixar o link para quem quiser concorrer na descrição do vídeo, então é só clicar lá que você vai ser direcionado para o blog. O sorteio vai ficar no ar até o dia 27 de outubro, então vocês têm aí 3 semanas para concorrer. O resultado sai nos dias seguintes ao término da promoção e eu divulgo o resultado lá no blog e nas redes sociais. Quem tiver ficado interessado, só dá um pulinho lá no blog e boa sorte! Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se já leram o livro, me conta aí nos comentários o que é que você achou. Se você já leu algum outro livro onde o Sherlock aparece, me conta aí também o que é que você achou, qual que é o seu livro favorito, enfim. Me deixe recomendações aí. O link do blog e das redes sociais ficam sempre na descrição do vídeo. Se você quiser me acompanhar em alguma delas, fica à vontade. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de avaliar. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Um beijão pra você, boa semana e a gente se vê por aí ou num próximo vídeo.